CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, muito bom dia para você que está sintonizado aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Estamos no ar com o CBN Universidade deste sábado, o primeiro programa do mês de setembro. E o ano está passando correndo, mesmo em meio a toda a pandemia que vivenciamos desde o mês de março. Força e fé para todos nós. E vamos saber o que é destaque por aqui? Neste programa a gente tem informação para você, estudante da UEPB, que está com um livro emprestado das bibliotecas da universidade desde o início do distanciamento social. Será que precisa renovar o empréstimo ou vai ser cobrado multa? Os detalhes a gente conta ainda neste bloco. Luciano Nascimento vem com o quadro Direito e Cidadania e também traz assunto relacionado ao livro. Na coluna de hoje, reforma tributária e taxação do livro. Agências bancárias retomam os atendimentos presenciais no Campus 1 da UEPB, em Bodocongó. Tem edital de seleção aberto para mestrados profissional e acadêmico em Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual da Paraíba. E a gente traz todos os detalhes para os interessados. Tem um projeto de extensão da UEPB que está ensinando a disciplina para alunos de escolas públicas remotamente e garantindo interação com a língua portuguesa. A gente fala também sobre o trabalho da gráfica universitária que, além da impressão tradicional, ainda ajudou a confeccionar equipamento de proteção individual durante essa pandemia. E ainda os detalhes de uma pesquisa da UEPB que usa um novo algoritmo para a compreensão da tuberculose aqui na Paraíba e que teve dados publicados em revista científica internacional. O UEPB faz homenagem ao centenário da dramaturga Lourdes Ramalho. A Universidade Estadual da Paraíba se orgulha muito do seu vínculo, da sua história, que tem uma interseção e que atravessa um pouco também a vida de Lourdes Ramalho. E ainda uma reportagem que fala sobre arte e terapia. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. Já iniciamos com a informação de que as duas agências, a Cooperativa de Crédito Sicredi e a do Banco Santander, que funcionam no prédio da Central de Aulas da UEPB, no campus de Bodocongó, voltaram com as atividades presenciais e de atendimento ao público. As duas agências estão seguindo todos os protocolos de segurança em saúde e o uso de máscaras é obrigatório, bem como está sendo feito o controle do número de pessoas para evitar aglomeração e garantir o distanciamento social. A Sicredi Credune funciona de 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E a agência do Santander está atendendo das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. E só lembrando que as duas não realizam movimentação financeira com circulação de dinheiro, ou seja, saques e depósitos não são feitos no local. E a gente muda de assunto porque o recado agora é para o estudante da UEPB que pegou empréstimo de livro lá no início do ano letivo, antes dessa pandemia parar tudo, e fazer muita gente ficar com o livro em casa, mesmo já tendo terminado a leitura. E sobre esse assunto, quem mandou um recadinho foi a Kênia Araújo, que é responsável pelo Sistema Integrado de Bibliotecas da UEPB. Vamos ouvir o que ela disse sobre como fica a situação nesses casos. Eu gostaria de tranquilizar os alunos da instituição com relação a cobranças de multas pelo empréstimo de materiais bibliográficos. Nós não teremos nenhuma cobrança de multa relacionada ao período da quarentena. Então, desde o início, lá de março até hoje, a gente não está cobrando multa. E até quando perdurar a questão da quarentena, não haverá nenhuma cobrança de multa com relação a livros na universidade. As datas de devolução elas estão sendo alteradas automaticamente no nosso sistema. É bom lembrar, todos vocês que estão com materiais emprestados da biblioteca são os responsáveis por eles. Então, vamos guardar o livro no local seco, um local adequado, evitar que esse livro tome raios de sol, certo? Evitar a exposição a lugares úmidos. O livro, ele precisa estar em um lugar arejado. Então, vamos cuidar com carinho dele, para quando ele for entregue, ele estar em ótima situação, para que seus colegas também possam utilizá-los nesses próximos anos.
Para os alunos que não conseguiram pegar livros emprestados na biblioteca antes dessa quarentena, o Sistema Integrado de Biblioteca está desenvolvendo, sim, possibilidades de empréstimo desses materiais. Estamos em planejamento de como será realizada esta atividade com segurança, tanto para funcionários quanto para os alunos, e posteriormente estaremos divulgando como será feito esse empréstimo de materiais nas bibliotecas do CIB. Qualquer dúvida, gente, entre em contato com a Biblioteca Central ou com a biblioteca do seu campus, pelo site da universidade, pelas redes sociais. Pode mandar e-mails para bc@uepb.edu.br, que prontamente respondemos e tiramos todas as dúvidas. Kênia. E só reforçando o e-mail para que os estudantes possam entrar em contato com a Central de Bibliotecas da UEPB. É o bc@uepb.edu.br. E é hora do comentário de Luciano Nascimento. Neste sábado, ele fala sobre a tributação sobre os livros. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Olá a todos e todas os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. E no mês de julho chegou ao Congresso Nacional, o nosso tema de hoje. Reforma tributária. E nela, na reforma tributária, o tema específico desta coluna, a taxação dos livros no Brasil. Sua Excelência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, envia a reforma tributária ao Congresso Nacional e dentro dessa reforma tributária, Sua Excelência requer uma unificação da cobrança de uma série de contribuições para, digamos assim, e essa é a fala do ministro, enxugarmos o sistema tributário brasileiro. Então, Sua Excelência pretende unificar a cobrança de PIS, PASEP e COFINS em um único imposto, denominado de Imposto sobre o Valor Agregado, e que ele deu uma sigla denominada de CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. E aí, como nós teremos a extinção do PIS, PASEP, COFINS e a instauração da CBS, essa virá com uma taxa de 12%, uma alíquota, melhor dizendo, de 12% de taxação tributária sobre as operações com bens e serviços. E aí essa contribuição aparecerá nessas relações econômicas e sociais. Paulo Guedes, Sua Excelência, o ministro da Economia, chegou a afirmar de que livro é coisa de rico no Brasil. Os ricos é que compram livros no Brasil e que o Estado providenciará, inclusive, a doação de livros à população brasileira com essa taxação tributária sobre o livro, porque ele entende que, como o livro é algo de rico no Brasil, os ricos podem pagar mais impostos. Ora, Sua Excelência, ministro da Economia, poderia ter chegado a outra conclusão, não, caro ouvinte da CBN Campina Grande. O ministro da Economia poderia ter chegado à conclusão de que um caminho para os ricos pagarem mais impostos é regulamentar aquele artigo que está na Constituição desde 1988 sobre a taxação tributária das grandes fortunas e que governo algum neste país desde 88 até hoje, 2020, teve a coragem de regulamentar, mas que há estudos que com a regulamentação do imposto sobre as grandes fortunas, a União arrecadaria em torno de 70 bilhões de reais que iriam para os seus cofres anualmente. Mas a essa conclusão o ministro não chegou. O ministro chegou a outra conclusão, mas as reações foram imediatas. E aí as redes sociais, movimentos nas redes sociais passaram a argumentar de que isso é desnecessário, de que isso é um retrocesso, de que isso é um atraso. Sem dúvida alguma, é exatamente isso. E é sobre esta questão que vamos tratar a partir de agora do ponto de vista técnico-tributário. Muito bem, a Constituição Federal, na seção 2, denominada de das limitações do poder de tributar, e o artigo 150 da Constituição diz que é vedado à União, Estados, Município e Distrito Federal, e aí o legislador discorre longamente. Mas o artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição, diz que é vedado à União, aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal, tributar ou construir taxação tributária sobre livros, jornais, periódicos e papel para impressão desses primeiros mencionados.
Ora, a Constituição de 88, no artigo 150, inciso 6, a linha D, diz isso. Em 1993, nós tivemos a edição da Emenda Constitucional número 3, que ratificou o artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição, portanto, criando uma imunidade, portanto, afirmando que os livros, assim como os jornais periódicos e o papel destinado à impressão, estão imunes, estão isentos de qualquer taxação tributária na realidade econômica, social e cultural brasileira. E mais à frente, nós tivemos a edição da Lei 10.865 de 2004, que trata sobre contribuição para programas de integridade social, da Seguridade Social, questões econômicas de produtos estrangeiros, etc. Ou seja, a Lei 10.865 de 2004, que regulamenta, que organiza, que regulariza o PIS, PASEP e a COFINS. Todas essas contribuições. E nesta lei, na Lei 10.865 de 2004, ela própria diz que livros, jornais, periódicos e papel para impressão estão isentos dessas contribuições. Os estados, os municípios, Distrito Federal, União, não podem cobrar essa contribuição na realidade tributária brasileira. Mas aí, Sua Excelência, ministro Paulo Guedes, Sua Excelência, o ministro Paulo Guedes, com a reforma tributária, ou como diz ele, com o enxugamento do sistema tributário, a extinção do PIS, PASEP e COFINS e a instauração da CBS, a denominada Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, que terá uma alíquota de 12%, recairá tributariamente sobre os livros. Ora, e aí as manifestações foram as mais diversas. A Câmara Brasileira do Livro se manifestou dizendo que isso era um atraso, um retrocesso. O sindicato dos editores de livro no Brasil foi às redes sociais para criar um movimento contra essa taxação tributária e, portanto, o mundo do saber, do conhecimento, da cultura, da ciência no Brasil se levanta contra essa taxação tributária que Sua Excelência o Ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende sobre o livro. Nós teremos implicações e consequências contundentes na realidade brasileira. Poderemos ter a inviabilidade das livrarias. Não nos esqueçamos do caso de grandes livrarias no Brasil que estão prestes a fechar, mesmo não havendo uma taxação tributária sobre o livro no Brasil. Mas nós poderemos ter a inviabilização completa dessas livrarias e a inviabilização do sistema de distribuição de livros no Brasil. Não há dúvida alguma que a taxação do livro no Brasil, se vier, é um retrocesso, é um atraso, é um impedimento à construção do saber, do conhecimento, da cultura e da ciência na realidade brasileira. Será um desserviço à sociedade brasileira. Ora, como disse no início, e aqui para as nossas conclusões, por que Sua Excelência não pensa na taxação das grandes fortunas no Brasil? E para concluir definitivamente, no artigo 150 da Constituição brasileira, lá, na limitação do poder de tributar, também está isenta, ou estão isentas, as igrejas. Porque Sua Excelência Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes da Economia, não procura construir uma taxação tributária das igrejas. Porque só dos livros. Por que não das igrejas e das grandes fortunas na realidade brasileira? Luciano, e até semana que vem com mais Direito e Cidadania para você, ouvinte da Rádio que Toca Notícia. E vamos com a nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade, deste sábado, dia 5 de setembro de 2020. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre oportunidade de pós-graduação em Ciências e Educação Matemática pela UEPB. Ainda neste sábado a gente tem os destaques na pesquisa da UEPB e o Comitê de Ética para Estudos com Animais na Universidade. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado. E a informação agora é sobre o edital de seleção para mestrado acadêmico e profissional em ensino de ciências e educação matemática pela UEPB, para a formação da turma 2020.1. São 62 vagas no total, sendo 33 para o profissional e as outras 29 para o mestrado acadêmico. As inscrições foram abertas no início deste mês de setembro e seguem até o dia 30.
O mestrado tem 4 linhas de pesquisas a partir da área de concentração, ensino de ciências e educação matemática. Os interessados devem se inscrever através de formulário online que está disponível na aba da Comissão Permanente de Concursos no site cpcom.uepb.edu.br. Além da documentação pessoal prevista em edital, o candidato ainda precisa anexar no ato da inscrição o projeto de pesquisa. A previsão é que a prova escrita seja aplicada no dia 19 de outubro e o resultado divulgado no dia 28 do mês que vem. A gente fala agora sobre um projeto de extensão da UEPB que está com atividades remotas para o ensino de português para jovens de escolas públicas aqui no estado. Quem tem todas as informações é a repórter Isailma Araújo. Vamos ouvir. A pandemia modificou a atuação de diversos segmentos da sociedade. E falar sobre essas mudanças no campo acadêmico é entender o desafio do ensino nas aulas remotas. O projeto de extensão Português Sem Regras, coordenado pela professora Tatiana Santana, no Departamento de Letras da UEPB, está em sua 3ª versão e agora em 2020 também teve que ser adaptado por causa da pandemia e tem obtido bons resultados, como explica a professora. A minha ideia esse ano no projeto era ir para o Ernestão, em Queimadas, dada a quantidade, de pessoas lá matriculadas. Como não foi possível, em razão da pandemia, a gente ajustou isso para essa nova realidade do ensino remoto, Então, eu acredito que ele teve um destaque maravilhoso nesse sentido, É uma complementação para o ensino desses meninos, Que em razão de não estar podendo ter aula presencial, eles tiveram aula remota com a mesma qualidade. Aliás, eu gosto de ressaltar que até mais do que isso, porque às vezes os recursos que nos limitavam, como um vídeo, com acesso à internet, por exemplo, agora a gente contempla perfeitamente com esses alunos. Então, nos chats, eles abrem as conversas, eles ligam os microfones. O projeto de extensão, que já possui 2 anos de existência, surgiu da ideia de ajudar estudantes do ensino médio em relação aos gêneros textuais e às técnicas da escrita do dia a dia, além de auxiliar estudantes de letras no desempenho das práticas da sala de aula. Questionar se o ensino remoto está dando certo é um caminho para aprimorarmos quem depende atualmente desse novo formato. A estagiária do projeto, Mariana Marcelino, conta um pouco sobre técnicas que utiliza para apresentar a sua aula remota. A gente tenta ao máximo trazer essa didatização, essa maneira didática para as aulas, trazendo exemplos do dia a dia, relacionando os assuntos. Por exemplo, no curso que a gente está dando, no nosso projeto de extensão, a gente procura abordar os gêneros textuais. Então, a gente procura trazer sempre exemplos. Por exemplo, se a gente vai trabalhar uma charge, a gente traz uma charge que faça alguma reflexão, por exemplo, sobre o coronavírus, alguma coisa que esteja presente no dia a dia deles, que eles tenham acesso, que eles saibam do que se trata aquilo, para ver essa troca de informações, para que eles se sintam instigados a também participar dessas aulas, a falar, a fazerem suas observações, enfim. O estudante de letras da UEPB, que é estagiário do Português Sem Regras, Marcos Marques, diz que mesmo à distância está conseguindo aplicar técnicas e atividades de didática que aprendeu na graduação para que os alunos do projeto recebam o melhor material ensinado. Os alunos que estão com a gente no curso são aqueles que querem alguma coisa. Eles não estão ali obrigados. Eles não estão ali para cumprir alguma hora, não. Eles estão ali porque eles querem adquirir conhecimentos, eles querem agregar mais conhecimentos sobre o conteúdo que nós estamos passando. E para nós acompanharmos essa aprendizagem, a gente faz da seguinte forma: ou a gente passa uma atividade de fixação durante a aula, por exemplo, em cada aula tem uma atividade de fixação, a gente discute com eles e na outra aula, com 8 dias depois, a gente lê e corrige com eles, ou a gente faz ou pede uma produção para eles sobre o conteúdo passado. As aulas do projeto Português Sem Regras são apresentadas pela plataforma Google Meet nas terças-feiras no horário das 14 às 15 horas e a supervisão com esses alunos acontece também pelo WhatsApp. A ideia é justamente facilitar a comunicação à distância e buscar êxito no aprendizado desses estudantes. O estudante, Leonardo Medeiros, está no 3º ano do ensino médio. Ele estuda na cidade de Gurjão e tem recebido o apoio do projeto nas atividades remotas. Os responsáveis fizeram um grupo na plataforma do WhatsApp com todos os alunos do projeto, para que assim
pudessem ser tiradas todas as dúvidas que tiver. Além disso, podemos conversar individualmente no privado. O projeto Português Sem Regras está ressignificando o aprendizado neste período. De acordo com a coordenadora Tatiana Santana, a experiência das aulas remotas tem garantido o aprendizado mútuo. É um momento, de fato, da gente pensar e de perceber, né, que esse ensino, ele proporcionou isso, né? É o aluno realmente que me ensinou a dar aula nesse aspecto, né? Algumas dúvidas, inclusive, eu tirei com eles. A gente criou um e-mail institucional, criou uma turma no Google Classroom, mas eles deram aula primeiro do que eu. Então, isso foi fantástico. O novo formato na relação ensino-aprendizagem deve se manter firme também após a pandemia da Covid-19. Afinal de contas, o momento é de mudanças e de adaptações em escala mundial. Isaíma Araújo para o CBN Universidade. Obrigada, Isaíma. E ainda falando de português, é hora do quadro Português Sem Segredos com o professor Edson Tavares, que vai dar uma pausa com as dicas, mas que volta em breve para o CBN Universidade. Escuta aí o recado do professor. Português Sem Segredos, com Edson Tavares. Gente amiga do CBN Universidade, bom dia! Às vezes, no vai e vem do cotidiano, é preciso tomar tempo, parar um pouco, reorganizar as rotas, melhor distribuir esse senhor tempo, que vive a nos exigir sempre uma dedicação cada vez maior. Os compromissos vão surgindo, nós vamos abarcando, alguns porque a gente gosta, sente prazer, outros porque nos são de certa forma imprescindíveis abraçar. E nessa rearrumação de vida, por vezes temos que abrir mão de algumas coisas de que gostamos. Eu amo este nosso encontro semanal, o Português Sem Segredos, porque eu consigo juntar duas coisas pelas quais eu sou apaixonado, a língua portuguesa e o rádio. Eu consegui certa desenvoltura ao longo dos anos no trato com a língua e fui aprendendo como lidar com esse instrumento que, longe do monstro que costumam dizer que é na verdade uma ferramenta rica e sempre solícita para expressarmos nossas ideias, nossos pensamentos, nossos desejos e vontades, o que nós somos, enfim. E o rádio é uma paixão antiga, que somente agora vem se concretizando e a partir do curso de jornalismo que eu venho fazendo na UEPB. Eu quero agradecer a todos pela audiência, pela participação com perguntas e sugestões. A equipe do Codecom sempre alerta, retornando com a máxima presteza às minhas solicitações. A Isis, o Hipólito, a Natasha, muito grato pelo apoio, pelo carinho. Mas tem uma notícia boa também. Eu vou só dar um tempo por aqui, pelo menos até o final do ano. Mas o quadro Português Sem Segredos continua no CBN Universidade. Seja através da participação de outros colegas professores, seja através de reprise de alguns dos quadros já apresentados. O importante é mantermos esse compromisso que já assumimos afetivamente todos os sábados pela manhã. Assim, obrigado a todos mais uma vez. E fica a dica, hein? A leitura constante e a prática da produção textual, dominar o idioma e extrair dele tudo que ele pode nos oferecer. Vale a pena mergulhar nesse mundo maravilhoso das palavras, nesse reino das palavras, pois, como dizia o velho e bom Drummond, é lá que estão os poemas que esperam ser escritos. Enquanto isso, eu vou ali cuidar de alguns outros projetos que merecem minha atenção agora, mas vai ser uma coisa rapidinha, viu? Vai ser vapt-vupt. Obrigada, professor Edson. Até a próxima. E como você ouviu aí, o quadro Português Sem Segredos vai se manter aqui no nosso programa aos sábados. E ele também vai estar não com quadros inéditos, mas vamos trazer tantas dicas boas que já passaram por aqui na voz do professor Edson Tavares. E com novos colaboradores para o quadro também. Afinal de contas, dicas de português nunca é demais. E precisamos sempre estar reavivando na memória. E vamos de mais um intervalo rapidinho. Na volta, o nosso assunto é uma pesquisa da UEPB que usa um novo algoritmo para a compreensão da tuberculose aqui na Paraíba. Tem também o funcionamento da gráfica universitária da UEPB, que além da impressão tradicional, deu uma baita ajuda na produção das face shields durante a quarentena. Ainda neste programa tem uma matéria sobre arte e terapia. Fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
O CBN Universidade volta já com a informação de uma vaga para preceptor para atuação na Unidade Básica de Saúde da família Antônio Ventura, no bairro do Cinza, aqui em Campina Grande. A vaga faz parte do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde e Interprofissionalidade, que é desenvolvido pela UEPB em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Para concorrer, os interessados devem ter ensino superior completo e estarem vinculados à gestão ou à atenção primária do SUS. O preceptor deve cumprir a carga horária de 8 horas semanais, desenvolvendo a supervisão de estudantes nos serviços, participando de reuniões, de grupo tutoriais e de formação pedagógica, e entre outras atividades. As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira, dia 8 de setembro. E devem ser feitas presencialmente com a entrega de documentos pessoais no Departamento de Atenção à Saúde, o DAS, que fica ali na Assis Chateaubriand, na sede da Secretaria de Saúde mesmo. De acordo com o edital, os documentos devem ser entregues à servidora Maria Núbia de Oliveira, que é ela que está organizando as inscrições. Os concorrentes à vaga de preceptor serão avaliados a partir do currículo de cada um, e a expectativa é que o resultado do processo seja publicado ainda esta semana, no dia 10 de setembro. O edital na íntegra você confere no site da UEPB ou pode entrar em contato através do e-mail pet.uepb.interprof@gmail.com. E mudamos de assunto para falar sobre uma pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba que usa novos algoritmos para a compreensão da tuberculose aqui na Paraíba. E os dados apurados foram publicados em revista científica internacional com qualificação Qualis A2. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Ricardo Júnior. Escuta aí. O projeto de internacionalização da Universidade Estadual da Paraíba continua dando frutos. É que os dados de uma pesquisa desenvolvida pela UEPB em parceria com a Universidade de Granada, na Espanha, foram reunidos em 2 artigos e publicados em uma revista científica internacional que possui classificação Qualis A2. A pesquisa resultou na adaptação de um novo algoritmo estatístico que exibe uma solução baseada em variáveis socioepidemiológicas da tuberculose na Paraíba. De acordo com o professor do Departamento de Estatística e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da UEPB, Edwirde Camelo, os dados e o algoritmo utilizados no estudo permitem uma melhor visualização da distribuição da tuberculose, considerando as restrições espaciais e geográficas do estado. De acordo com o professor Edwirde, ao facilitar a compreensão da tuberculose na Paraíba, o resultado obtido com o novo algoritmo vai permitir aos órgãos de saúde tomar decisões mais precisas e eficazes na elaboração de políticas e ações de saúde para o enfrentamento da doença. Ele ainda destacou que a relevância do estudo abre horizontes para outras investigações, já que as descobertas podem ser aplicadas a outras epidemiologias, como a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Mas o pesquisador alerta: nesses casos, é preciso levar em consideração algum índice específico para ajuste das variáveis de interesse que vão compor os agrupamentos e os mapas, avaliando também determinadas restrições. Outra área que deve se beneficiar da técnica é a psicologia da saúde. O pesquisador revelou que vem desenvolvendo estudos com a temática do suicídio, um problema de saúde pública que mata uma pessoa a cada 40 segundos no mundo, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. Além do professor Edwirde, mais 2 pesquisadores integram o estudo que resultou na adaptação de um novo algoritmo estatístico. A doutoranda pela Universidade de Granada e graduada em estatística pela UEPB, Dalila Camelo, e o professor da Universidade de Granada, Ramon Gutierrez Sanches. A pesquisa reforça a importância da cooperação entre universidades internacionais para a construção do conhecimento científico. É a UEPB trilhando passos para se tornar um ator social internacional capaz de contribuir para um mundo melhor. Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior.
E ainda sobre a pesquisa científica na UEPB, é que a partir de agora, qualquer professor da universidade que precisar utilizar animais nos estudos devem submeter a proposta para ser analisada pela Comissão de Ética no uso de animais da instituição. Recentemente, a gente falou sobre o novo biotério da UEPB, que deve abrigar animais irracionais livres de agentes externos, já para experimentos como ratos e camundongos. E essa comissão foi criada seguindo todas as orientações da Lei 11.794 de 2008 e com base na resolução do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. As propostas de estudos científicos com animais só podem ser encaminhadas depois de aprovada pela comissão. Para isso, o pesquisador deve encaminhar o projeto para o e-mail ceuaupb@gmail.com. Eu vou soletrar: ceuaupb@gmail.com. Os projetos serão avaliados sempre na terceira semana de cada mês pela comissão, isso durante esse momento de pandemia. Para mais informações sobre o processo de liberação das pesquisas com animais na UEPB, o e-mail de contato da Comissão de Ética é o mesmo que já falei, o ceuaupb@gmail.com. E você já ouviu falar na gráfica universitária da UEPB? Com certeza não é mesmo? Ela tem mais de 40 anos de tradição aqui na cidade e foi a responsável pela maioria das publicações e impressões da instituição por muito tempo. Passou um período fechada por corte nos recursos da universidade, mas está funcionando com todos os cuidados sanitários e ainda mais contribuindo com a produção de face shields para profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid-19 através do NUDS. A reportagem é do Roberto Gomes. Os trabalhos na gráfica da Universidade Estadual da Paraíba estão sendo realizados com a equipe reduzida. São apenas 5 pessoas que se dividem entre os processos de pré-impressão, impressão e acabamento do material. Como as atividades presenciais na universidade permanecem suspensas por causa da pandemia da Covid-19, os profissionais estão dando encaminhamento a trabalhos que já haviam sido solicitados antes do período em que a gráfica ficou fechada. São certificados, fichas para atendimento nas clínicas, cordéis para o Museu de Arte Popular da Paraíba, entre outros materiais. E mesmo com um número menor de funcionários e o espaço amplo, a equipe da gráfica fez um rodízio no processo produtivo para evitar aglomeração, como explica o diretor Marconi Oliveira. Para a nossa retomada, para dar continuidade em nossos trabalhos na gráfica, dentro desse problema da pandemia, e evitar aglomerações, e como nossos trabalhos são trabalhos internos e diminuiu bruscamente, né, as solicitações, nós tivemos que tomar medidas que viesse a dar segurança na continuidade dos trabalhos e atender às demandas. E como as demandas eram ainda do final do semestre passado, que estava fechado e acumulou, que iriam ser retomadas agora em março pela UEPB, esses trabalhos vieram para mim. Então, não é uns trabalhos de setores que estão fechados, eu não tenho a necessidade de fazer eles com pressa. Então, eu escalonei por 3 etapas, que é como a gráfica funciona. Um dia vem a pré-impressão, que é a preparação a soltar a matriz, preparar as chapas, aí vem essa equipe, prepara. No outro dia vem a equipe de impressão. O impressor vem e prepara todo o material, né, junto com o da guilhotina, porque trabalham juntos, e no final o acabamento. É assim que se processa nossos trabalhos. Podemos chamar todos, né, se for um trabalho grande e urgente, mas geralmente é 1, 2. Como somos 5, eu nunca conto comigo. Eu estou sempre aqui todas as manhãs, eu estou aqui na gráfica, às vezes à tarde, né, e só convoco as pessoas que vai ter atividade naquele dia. Então, no máximo 2, 3, se for coincidir com a pessoa da limpeza também, que ela só vem 2 dias na semana. Como você pode ver, o espaço da gráfica de funcionamento é muito grande, então as máquinas têm um espaço de 4, 5 metros de uma para a outra, não há necessidade de estar um próximo ao outro. Até na hora do café, vai um por vez, para evitar que haja aglomeração. A gráfica da UEPB tem 48 anos de serviços prestados e está situada no bairro de São José, em Campina Grande. O espaço conta com máquinas de grande porte para impressão no sistema offset. A arte vem pronta, já eu não produzo a arte vem para o nosso sistema de soltura da matriz, né? Eu libero a matriz no computador, vem preparar a chapa offset, né? Segue para a impressão, da impressão vem para o acabamento. Se for um livro, vai ter todo o processo de livro, se for um folder, processo de folder, mas já é essa parte no acabamento. Isso depende de que trabalho nós estamos produzindo, para tempo e tudo mais, mas sem nenhuma dificuldade. São 2 impressoras, 2 guilhotinas grandes,
revelador, máquina para marcar e vincar livros, grampeador, entre tantos equipamentos do universo gráfico. E além do processo de impressão tradicional, durante essa pandemia, a gráfica da UEPB ainda contribuiu com a produção de face shield, os protetores faciais. Mesmo sendo adaptada para o trabalho apenas com papel, eles conseguiram ajudar no corte do acetato, o material que compõe a parte frontal do equipamento de proteção individual. Eles utilizaram bancadas grandes e a guilhotina para reduzir o tamanho do plástico e ainda improvisaram ferramentas de perfuração. Vem no formato 1,10 por 2.500 metros, quer dizer, eu tive que cortar para 66 por 9,6, que é o tamanho que entra na máquina, para cortar para formato A4, né? Que é esse formato aqui, que seria o suficiente para montar a máscara. E foi possível, e quando fizemos isso, não, tem que furar. Nós não temos equipamento para furar isso aqui, nós temos um equipamento para furar papel, não atende essa necessidade aqui. E foi quando adaptamos esses equipamentos, a criatividade de alguns usando furadores, mas mesmo assim chegamos a produzir por dia 3.800 máscaras faciais. Então foi uma produção grande. Só de março até maio, eles produziram mais de 55 mil protetores faciais, através da parceria do NUTS da UEPB com o grupo Duraplast. Esse material foi distribuído nas unidades de saúde que atuam na linha de frente da Covid-19, junto com o manual de instruções sobre o uso da Face Shield, que também foi impresso na gráfica da UEPB. A UEPB tem uma parceria com a Empresa Paraibana de Comunicação e com a editora União, que juntas com a EduEPB e a gráfica da universidade fortalecem a cadeia produtiva no estado da Paraíba. Roberto Gomes, para o CBN Universidade. Obrigada, Roberto. E você ouviu aí que os profissionais que trabalham na gráfica da UEPB estão cumprindo o distanciamento social, fazem um rodízio nos dias para não aglomerar e ainda usam máscaras, e a universidade tem disponibilizado álcool gel para a higienização das mãos. E nós que fazemos o CBN Universidade reforçamos que, se você puder, fique em casa e só saia para atividades essenciais como mercado, atendimento médico ou compras de farmácia. A sensação que a gente tem é de que a pandemia passou, mas não tem isso não. Nossa cidade está numa situação relativamente confortável com relação à taxa de internação, com cerca de 30% de ocupação dos leitos. Mas o vírus continua infectando pessoas e arriscando vidas. Vamos nos cuidar dos nossos familiares para que possamos vencer essa pandemia. É hora de mais uma pausa aqui no CBN Universidade. Vamos de intervalo e daqui a pouco voltamos para falar de arte como terapia e a homenagem da UEPB ao centenário de Lourdes Ramalho. Fica sintonizado aqui na 103.5 que voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e com notícia bem gostosa de se ouvir. É que o projeto de extensão Universidade Aberta no Tempo Livre do Departamento de Educação Física do Campus 1 aqui em Campina Grande está fazendo um grupo de idosos se movimentar através de plataformas digitais. Professores e alunos do DEF usam o Google Meet para ministrar as atividades físicas como, por exemplo, ginástica localizada, exercícios aeróbicos, dança e até orientação sobre a postura do corpo para os idosos que seguem direitinho. São aulas remotas que são oferecidas 3 vezes por semana e têm gerado mais qualidade de vida, um sono tranquilo e melhorias na autoestima dos idosos que participam da atividade. Essas ações integram os projetos Viva a Velhice com Plenitude e Envelhecimento Ativo. Que bacana, não é mesmo? E só reforçando que os idosos da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, também estão seguindo com atividades remotas durante esse tempo de distanciamento social. O importante mesmo é não ficar parado. E a Universidade Estadual da Paraíba fez uma homenagem ao centenário da dramaturga Lourdes Ramalho. O ato foi no Museu de Arte Popular da Paraíba, às margens do Açude Velho, e contou com a participação de vários artistas. Inclusive, a UEPB concedeu o título Doutor Honoris Causa para a escritora. Confere aí na reportagem do Rafael Costa. Lourdes Ramalho. São 100 anos da escritora, poetisa, cordelista e dramaturga, que se mantêm vivos, mesmo depois da morte. Para celebrar a data, a Universidade Estadual da Paraíba realizou um momento no MAP, o Museu de Artes Popular da Paraíba. Vários artistas, apologistas culturais e familiares de Lourdes Ramalho participaram da ação em homenagem a ela, que é uma das maiores expressões femininas na história da cultura nordestina.
O irmão e psiquiatra George Ramalho falou sobre a história, vida e obras de Lourdes. 100 anos que ela nasceu numa cidadezinha pequena, de lá foi estudar no Recife, né, e foi aumentando seus conhecimentos e escrevendo e deixou aí, se foi o ano passado, mas deixou aí essa grande obra. A curadora do evento, Luana Ramalho, falou sobre a iniciativa da UEPB. Precisava fazer esse momento, a ideia realmente é hoje fazer uma festa no céu, de levar a cultura aos céus. Lourdes Ramalho morreu no ano passado aos 99 anos. Natural do Rio Grande do Norte, ela se fixou em Campina Grande. Foi professora e deixou várias obras importantes para o teatro, o cordel e a pesquisa em poesia, como explica o pesquisador Nivaldo Rodrigues. O grande legado de Lourdes é trazer para a dramaturgia a visão popular e as figuras do povo. Foi outra faceta fantástica que Lourdes nos deixa, é o legado de educadora. Antes de qualquer coisa, Lourdes era professora. Uma das obras de Lourdes Ramalho, escrita em versos para o teatro, O Romance do Conquistador, foi escolhida em 1992 pela Embaixada da Espanha para representar o Brasil nos festejos dos 500 anos da chegada dos espanhóis à América. Ou seja, apesar do apego ao regional, Lourdes é universal, como explica o coordenador de comunicação da UEPB, Hipólito Lucena. Lourdes Ramalho tem uma significância, uma importância muito grande para a cultura brasileira e com recorte aqui do Nordeste, porque a partir ela trata de uma temática e fortalece essa identidade regional, e fazendo isso, ela fortalece isso através das suas obras, dos seus personagens, à medida que ela fala muito do recorte local, do regional, ao mesmo tempo como ela projeta isso para o mundo, projeta como para o universo. Para o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, Campinas sempre terá uma dívida eterna com a escritora. Que ela adotou essa cidade como sendo dela, Projetou Campina através da cultura, das peças, do que escreveu, para o Brasil e para o mundo, Então Campina deve muito a ela. Por isso, a Universidade Estadual da Paraíba concedeu o título de doutora honoris causa da instituição à escritora Lourdes Ramalho, conforme afirma o reitor da UEPB, professor Rangel Júnior. A Universidade Estadual da Paraíba se orgulha muito do seu vínculo, da sua história, que tem uma interseção e que atravessa um pouco também a vida de Lourdes Ramalho. E também a Universidade Estadual da Paraíba concedendo, mesmo em memória, o título de doutora honoris causa a Lourdes Ramalho. Mais do que justo, é uma forma, sem dúvida alguma, nobre, honrada, de fazer justiça com a história fantástica dessa mulher maravilhosa. A iniciativa da UEPB em celebrar o centenário de Lourdes teve música e um gesto simbólico de soltar balões brancos. Os participantes usaram máscaras e mantiveram o distanciamento em um grande momento para a nossa cultura. Rafael Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Rafael. E a gente segue falando de arte, e essa agora como terapia. É que uma professora do Centro Artístico e Cultural da UEPB trabalha a pintura com elementos terapêuticos. E as atividades estão sendo mantidas remotamente durante a pandemia, como explica a Carla Patrícia. Vamos ouvir. A arte é uma forma de expressão que existe desde os primórdios da humanidade, com as primeiras manifestações de pintura que foram identificadas no período rupestre. E com o tempo foram surgindo outras maneiras artísticas de se comunicar, como dança, música, teatro, literatura, dentre outras expressões. E essas artes também se desenvolveram como ferramentas de apoio psicológico que funcionam como terapia e são ensinadas por profissionais da área. Para ajudar pessoas por meio da arte e da pintura, na Universidade Estadual da Paraíba, a professora Eliane Brasileiro, muito conhecida como Lili Brasileiro, teve a iniciativa de desenvolver o curso Pintura como Terapia, sendo aberto à população. A professora tem pós-graduação em arte-terapia e conta como funciona a união da expressão artística com processos de amparo psicológico. Eu me encarrego com a parte de artes visuais, então eu começo com o desenho, depois entro na aquarela, passo pela gouache, que são modalidades bem diferentes, e depois entro na pintura de óleo sobre tela.
Eu comecei a utilizar a arte-terapia na pintura utilizando as oficinas terapêuticas, que no caso é o contar de história, o alongamento, a música. Então, tudo isso associado funciona muito bem como terapia, não só a pintura, como outras modalidades de arte. Fora do contexto de pandemia da Covid-19, o curso é realizado no Centro Artístico-Cultural da UEPB, mas durante o período de distanciamento social, o curso tem sido mantido através de oficinas online. A professora também explica como é a elaboração desse material e o acompanhamento dos alunos. Vou gravando as aulas e vou postando no YouTube e eu tenho dado assistência aos alunos. No dia e horário da aula, que eles tinham antigamente, eu entro em contato com eles, fazemos um grupo, montamos um grupo online e eu vou respondendo as perguntas, tirando as dúvidas com as pessoas, os alunos que já estão mais adiantados. Eu dou uma olhada nos trabalhos que fizeram, eles me mostram, eu dou sugestões. E existe também acompanhamento psicológico, no caso da arte-terapia, onde eu converso com eles e fico sabendo os problemas que eles estão passando, a gente tenta conversar. Você sabe que a conversa, o falar, é uma das maiores terapias que tem. É ela que eu associo à pintura. O trabalho artístico associado à terapia tem contribuído para transformar a realidade de muitos alunos, onde se tornam capazes de superar dificuldades e tratar problemas pessoais, como aconteceu para a aluna Socorro Vidal, de 68 anos. Ela participa do curso desde 2018 e conta que decidiu iniciar pois buscava vencer desafios e aprender coisas novas. A pintura me ajudou muito na minha autoestima e na minha liberdade. Hoje, com 68 anos, percebi que poderia tentar, com leveza e sem constrangimento, esta arte. Quando termino uma pintura de um quadro, me sinto feliz e realizada. Alguns dos alunos têm conseguido acompanhar as aulas online e manter as experiências proporcionadas pela arte em suas rotinas. A Marlene Almeida, de 69 anos, conta que já pintou 6 quadros desde o início da pandemia e fala da importância do curso para ela. É muito importante, sabe? Essas aulas que Lili está dando, é muito gratificante estar recebendo essas aulas de Lili, porque ajuda a desenvolver a nossa arte. E ela é uma pessoa muito bacana, muito generosa, explica a gente onde está errado, onde não está, e isso é muito bom, principalmente agora, nessa época tão que a gente se sente presa, né, dessa pandemia, essa história toda. Para quem tiver interesse em participar do curso, devido ao período de distanciamento social, as próximas vagas só devem ser ofertadas no início do semestre do próximo ano. Carla Patrícia para o CBN Universidade. Obrigada, Carla Patrícia. E a arte é realmente uma forma leve da gente elevar o pensamento e fugir um pouco da realidade, de tanta notícia pesada que tem no noticiário todo dia, não é mesmo? Viva a arte, valorize a arte! E chegamos ao fim do CBN Universidade deste sábado, que teve a apresentação minha, Natasha Leone. Este programa é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande, que garante o espaço prático para estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG. A direção é de Hipólito Lucena, edição e finalização de Apolo Ricarte e Isis Coelho. Se você perdeu algum trechinho do nosso programa, é só entrar no canal Rede UEPB do YouTube, que a partir do meio-dia está disponível na íntegra para você ouvir na hora que puder. A gente volta sábado que vem com mais informações para você, ouvinte da rádio que toca notícia. Um bom domingo e uma semana de paz e luz para todos. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.